Fala, meus amigos, e aí, galera, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo de uma novidade que a Nelogica disponibilizou pra gente, que é a possibilidade de você utilizar outros ativos dentro do seu código. Então, a partir de agora, através da versão 5, da versão beta, né, 5.5.2.90, tá, que foi a última versão que ela disponibilizou, você consegue utilizar, você consegue pegar informações de outros ativos e colocar dentro do seu código de uma forma muito dinâmica, muito fácil, muito rápido de você poder utilizar. Isso é muito bacana, porque agora a gente pode fazer uma infinidade de coisas. Agora o leque já era relativamente grande, agora ele abriu mais ainda, porque você pode fazer correlação, você pode pegar, se você opera ações, por exemplo, você pode pegar, ficar comparando o Petro 3 e Petro 4 e fazer uma correlação entre esses ativos. Você pode pegar, por exemplo, no índice, pegar quais são os ativos da bolsa de maior peso do Ibov e fazer uma correlação entre esses ativos e colocar ali uma espécie de média, né, para poder saber se é a probabilidade do índice de subir ou de cair, enfim. Você pode fazer uma região de sobrevenda e sobrecompra desses ativos todos, somando cada um deles. Enfim, as possibilidades são, quase que infinitas, né? Você pode fazer muita coisa. E o que a gente vai fazer hoje aqui, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar essas funções, explicar um pouquinho de mais ou menos como que elas funcionam, tá? Na verdade, você vai utilizar uma função que é a função asset, a função que você vai utilizar para poder resgatar esses valores. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar aqui um indicador de gráfico. A gente vai pegar as informações do ativo, vamos montar uma espécie de candle da informação do preço. É óbvio que aqui a gente não vai conseguir fazer um gráfico de candle exatamente igual na janela de preço, porque a gente não tem a possibilidade de definir a espessura do histograma. Então a gente vai pegar só o corpo do candle. Nós vamos comparar a abertura e o fechamento e vamos montar esse gráfico em forma de indicador ou esse indicador em forma de gráfico, beleza? Então vamos aqui pro código. Para começo de conversa, a gente pode resgatar essas informações de duas maneiras, através de uma constante ou através de uma variável de input, que são aquelas variáveis parametrizáveis que você consegue alterar através da interface do indicador. Né? Quando você dá dois cliques no indicador, e aí você vai lá nos parâmetros, você consegue alterar e ficou muito bonito, ficou muito bacana, eu acho que tá de parabéns isso. E o que eu vou mostrar para vocês aqui? Tá? Vocês podem vir aqui declarar a primeira constante, e aí a gente vai pegar ativo, vou colocar underline aqui, igual asset, e aí a gente abre o parênteses, tá? E aí essa função ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma string e depois é uma constante que a gente usa. String quer dizer que você tem que colocar duas aspas, igual tá aqui as duas aspas, shift aspa. Eu vou colocar, a gente vai usar o WDOFoot, tá? Só como exemplo para a gente montar o gráfico aqui do dólar. Nós vamos montar o gráfico do dólar e vamos colocar ele na janela do índice. Eu tô até com o índice aberto aqui, depois a gente vai fazer as comparações. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque realmente tem algumas variáveis que a gente precisa levar em consideração na hora de montar isso, tá? Que é a questão de spread, questão de fechamento de abertura dos candles. O candle anterior fecha e ele não abre e o candle seguinte não abre no mesmo nível de preço. Então você tem um spread entre a abertura e o fechamento a abertura do candle atual e o fechamento do candle anterior. Então a gente precisa considerar isso. Tá? Muitas vezes a abertura do candle atual ela é acima do candle anterior, do fechamento do candle anterior, ou abaixo. Então a gente tem esse spread. Geralmente é de meio ponto no dólar, não costuma acontecer muita coisa de ser 1 ou 2 pontos e meio. É muito difícil. Geralmente é um tick só, mas tem ações, por exemplo, que não tem muita liquidez. Então você passa, por exemplo, a ação vale R$10 e aí você passa dos 10,1 centavo para o 10,5 centavos. Então você tem 4 ticks ali de diferença. Então a gente precisa considerar isso quando a gente está formando esse indicador que é o preço inteiro da ação ou do ativo que a gente está trabalhando, tá bom?
Então, para a gente poder declarar, a gente pode fazer, como eu falei, como constante ou como uma variável de input. Tá? Então vamos colocar aqui input, eu vou colocar ativo, underline, underline, só pra gente... Eu vou colocar aqui como underline ativo. A gente faz a mesma coisa, entre parênteses, asset e tal, coloca aqui WDO, foot, beleza? Feed BMF. Fecha parênteses, 2 pontos. Na verdade aqui a gente não precisa colocar o asset, tá? Desculpa aí. Fica desse jeito aqui. Aqui, ó. Pronto. Você, não precisa colocar o asset aqui quando a gente coloca como input, tá bom? Só quando a gente define como constante. Tá? E, Rafael, da onde a gente tira, por exemplo, isso daqui? Toda vez que você vai utilizar uma variável que ela aceita informações, obviamente, né, toda variável ela aceita informações, mas aqui no Profit a gente tem aqui essas duas opções aqui. Esse fx naturalmente de função, as funções estão disponíveis na plataforma, você tem aqui a lista de funções e aqui a lista de constantes. Então, aqui quando você abre essa lista de constantes, nós temos aqui os parâmetros booleanos, true e false, as colorações, os intervalos e tal, lista de ordens, OS by, SL, que você usa para poder enviar e tal, as opções de call e put, o tipo de ordem, limite a mercado, stop loss, e os tipos de gráfico, histograma ou linha, que são as plotagens, tá? Então, a gente tem aqui o parâmetro bolsa, isso aqui foi adicionado com essa atualização. A gente tem o feed BMF, que é de ativo de futuros, né, índice e dólar, e todos os ativos são negociados na BMF. A gente tem os sintéticos, tá, que são o DOL Pro ou ativos que são sintéticos de alguma forma, tá bom? A gente tem o feed Bovespa, que é o feed de ações e opções, beleza? Tem o feed econômico, que provavelmente é um feed de notícias, e tem o OXR, que provavelmente são valores de você pode pegar de externos, né? De outros mercados, como paridade de moedas, enfim. Isso aqui é algo que a Analógica tem que especificar melhor ainda pra gente, tá? Enfim, isso aqui é algo que a Analógica precisa especificar um pouquinho melhor. Mas, como a gente está trabalhando então com dólar futuro, aqui nesse caso, então é só se a gente colocar feed BMF que ele que vai atender a gente direitinho, beleza? Então essas são as duas formas de você declarar. O que eu recomendo? Quando você for fazer as declarações e você não quiser mudar o ativo, como por exemplo, você quer comprar Petro 3 e Petro 4, putz, você usa como uma constante, porque você vai estar com o gráfico da Petro 4 aberto e você vai estar sempre comparando com o gráfico da Petro 3. Você utilizar uma constante otimiza o seu código fica mais rápido, porque ele não vai precisar ir lá na variável de input verificar qual é a variável que está sendo utilizada para poder retornar o valor, tá? E lembrando que toda vez que existe uma atualização no preço, ele roda o código de novo. Então, toda vez que existe uma variação no tick, que entra uma ordem de compra e venda, que o book é alterado, ele roda o código, tá bom? É bom a gente entender isso. Então, você vai economizar processamento utilizando uma constante, porque ele já está definido ali no gráfico, no código, então ele não vai precisar ir na variável de input, ver qual é o ativo que está rodando para poder fazer. É óbvio que isso leva milésimos de segundos, tá? Mas otimiza de uma forma geral. Isso aqui a gente está falando de um ativo só. Só que se você for montar uma bolsa, por exemplo, aqui de ativos, se eu for utilizar o máximo é 20, eu vi isso no grupo do Facebook lá com o Samuel, o Gabriel Alvim também colocou lá, compartilhou, o João também, pô, obrigado aí pessoal pelo compartilhamento, e é muito bom a gente poder compartilhar esse conhecimento através dos grupos, né? Então você pode utilizar no máximo de 20 ativos que você pode fazer essa comparação, beleza? Então aqui a gente está comparando esses dois, essa aqui são as duas formas da gente poder definir qual ativo que a gente vai trabalhar, através de constante ou através de uma variável input. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma variável de input, porque eu quero mostrar para vocês como que fica, cara. Fica muito da hora. Quer ver? Eu vou salvar aqui e já vou adicionar no gráfico esse indicador. Ele não vai retornar nada, mas eu quero mostrar para vocês como que isso fica lá no gráfico, na janelinha, quando você coloca essa variável de input, e quando você abre as configurações do indicador, ele fica igual como se você tem uma janelinha que fica lá o ativo com o símbolo e o nome do tick, ó. Se a gente vir aqui em inserir indicador,
e eu pegar aqui indicador gráfico, ele está aqui, peraí, colocar YouTube, oxi, é porque não está plotando nada, calma aí. Plot 1, vou colocar só aqui só para a gente poder adicionar ele aqui no gráfico. Tá, vou adicionar ele aqui no gráfico então. Beleza, está adicionado aqui. Olha só, se a gente abrir as configurações e for lá nos parâmetros, olha aqui, ele tem essa janelinha aqui, ficou muito bacana. E se você quiser colocar qualquer ativo, né, o input, você consegue mudar isso daqui. Então a gente pode pegar o Dolfoot, por exemplo, pode pegar o ativo cheio, a gente pode pegar Petro, pode pegar opções, PTR, vamos pegar, ver se a gente acha uma opção de Petro aqui, ó. Tá vendo? Tem vários aqui de compra, de venda, enfim, você pode utilizar das mais variadas formas possíveis isso daqui. Pode pegar até, ó, informações de paridade de moeda. Tá vendo? Isso aqui é muito da hora. Tá? Então, você pode utilizar isso dessa forma que fica muito bacana. Às vezes você quer utilizar, ao invés de usar o dólar FUT, você quer usar o dólar atual, o ativo atual, então você pode pegar, vir aqui e mudar e ele vai ficar na correlação tudo certinho. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Para mim poder montar o gráfico, o que eu preciso fazer? Eu preciso do fechamento anterior do preço, do fechamento atual e da abertura. Eu preciso dessas três informações, tá? Por quê? Aqui, o Profit, ele trabalha da seguinte forma em relação aos plots. As funções de plotagem, elas são, como eu já falei, são naturalmente histograma, tá? Então, ele usa o plot 1, fica na primeira face, e aí quando você usa mais de um plot, ele vai sobrepondo informações. Então você tem um plot 1, depois você tem o plot 2 sobreposto ao plot 1, depois o plot 3, plot 4, 5, 10, 99, tá bom? Então a gente vai trabalhar com essa sobreposição de plots para a gente poder montar o gráfico ali na tela e ele ficar com aspecto. É óbvio que a gente não está fazendo um gráfico, literalmente, nós estamos simplesmente sobrepondo histogramas que vão formar esse plot, que vão formar visualmente a impressão de que está sendo formado o gráfico de preço ali, tá bom? É por isso que a gente precisa do fechamento anterior, a gente precisa do fechamento e abertura atuais. E aí nós vamos definir as regras para que a gente possa sobrepor os histogramas de forma que eles fiquem visualmente semelhantes ao gráfico de preço, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai definir as variáveis agora. Quais são as variáveis que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o fechamento. Como a gente vai utilizar o dólar, eu vou tirar aqui, não vou deixar, vou tirar aqui a constante, porque nós vamos utilizar esse input. Então eu só coloquei a constante ali para mostrar para vocês que pode ser feito, tá? Eu quero WDO close, eu quero WDO open, beleza? Eu quero o fechamento anterior, previous close. Esses aqui serão dados float. E aí eu vou querer também definir quando ele está fechando positivo, quando ele está fechando negativo e quando é um doji. Ou seja, quando ele está fechando, quando o preço de fechamento é igual ao preço de abertura, tá? E a gente vai chamar isso de doji. Então aqueles velhos argumentos que a gente usa, open, up, down e doji. E a gente vai colocar isso aqui como boolean, serão variáveis booleanas. Tá? Então, para a gente poder resgatar os valores de abertura e fechamento do ativo que a gente está buscando, como que a gente vai fazer? Eu vou declarar aqui a variável WDO close, tá? E essa variável, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, vai ser como nós definimos aqui a variável de input, vai ser ativo, underline ativo, ponto close, tá? Esse daqui vai ser o preço de fechamento do dólar. Se eu chegar aqui e colocar ponto, eu vou fazer aqui que eu já vou pegar aqui, vocês vão entender. WDO open vai ser underline ativo ponto open, tá? Os valores que eu posso resgatar
são os valores abertura, máxima, mínima, fechamento, volume, tá bom? Então são os valores de dados mesmo do candle que tá sendo formado ali naquele momento. E a gente vai ter o previous close, que é o fechamento anterior, que vai ser igual a ativo.close anterior. Beleza, já temos todas as informações que a gente precisa aqui para poder fazer, para poder montar o gráfico da forma que a gente vai precisar. Agora nós temos as variáveis float declaradas, nós vamos declarar as variáveis booleanas. Então, up vai ser o quê? Como eu já declarei, como eu não vou utilizar os valores do gráfico que está na tela, eu vou utilizar do ativo que eu estou resgatando as informações, então eu vou vir aqui e vou pegar essas informações aqui, ó. Close maior que open. WDO close, WDO open, porque eu estou resgatando aqui as informações, tá? Down vai ser a mesma coisa. WDO close menor que WDO open. Beleza? E o doji vai ser WDO close igual a WDO open. Filé do boi, estão declaradas aqui as nossas variáveis booleanas e tudo mais, beleza? Agora a gente vai, vamos especificar aqui bonitinho, né? Declaração de variáveis. Colocar aqui declaração de variáveis e agora a gente vai fazer o que? Vai montar o código. Porque, Rafael, é só a gente definir então se a abertura é maior que o fechamento faz isso e a gente vai montar esse quebra-cabeça, a gente vai montar essa sobreposição de histogramas agora, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo porque é um pouco complexo de você entender a princípio, mas depois que você entende como que funciona, fica bem tranquilo de você poder montar, tá bom? Eu vou copiar aqui porque eu tô com uma colinha aqui do lado, tá? Eu só vou copiar aqui os textos para ficar mais fácil da gente entender, beleza? Então vamos lá. Nós temos, a princípio, 3 questões principais, que é o quê? O candle fechando para cima, candle fechando para baixo e candle doji. Vamos declarar essas 3 primeiras, vamos matar isso e depois a gente entra em questões mais específicas, beleza? Então vamos lá. Se o close, então if, começando se WDO close maior que WDO open, ou seja, se a abertura é maior que o fechamento, então faz esse trem aqui para mim, desgramado. Eu quero que você faça o quê? Eu quero que você plote. Opa. Agora a gente tem que pensar na questão no posicionamento do histograma, tá bom, pessoal? Posicionamento do histograma. Vocês precisam pensar que eu tenho o fechamento anterior, ele fechou num nível de preço, tá? Se o preço fechou acima, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o fechamento desse candle como plot 1, tá? Vou ter o fechamento desse candle como plot 1 e eu vou ter o preço anterior, o fechamento anterior como plot 2, porque aí ele vai ter um candle, uma barra de um tamanho e eu vou pegar essa outra barra anterior e vou tampar ela e vou usar ela para tampar a barra de histograma e dar essa diferença aqui. E aí eu vou pegar essa barra de histograma de fechamento anterior e vou colocar como a cor de fundo no meu gráfico. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai sobrepor o fechamento anterior a essa barra. Se a barra for menor que o fechamento anterior, então o fechamento anterior está aqui, certo? E o candle atual fechou abaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr o plot 1 como o fechamento anterior, tá bom? E vou pôr o fechamento atual como plot 2. E aí ele vai sobrepor aqui o plot 1 anterior e vai dar a impressão de que essa barra é negativa. Entenderam? Esse que é o macete. Então o que a gente vai ter aqui? Se o fechamento atual é maior do que a abertura, ou seja, se a barra é positiva, então eu tenho o plot 1 como o WDO close, beleza? E tenho o plot 2 como o fechamento anterior, igual a gente falou, previous close,
E aí eu aplico a coloração para esses candles, eu aplico a coloração para esses histogramas, desculpa. A gente vai utilizar o set plot color, o candle, o histograma 1, eu vou colocar de CL Lime. Opa, não coloquei a vírgula aqui. Eu vou colocar de CL Lime. E o 2 eu vou colocar com a cor de fundo do meu gráfico, que é essa daqui, 25, 25, 25. Beleza? Já tenho aqui então as informações de quando o candle fecha positivo. Agora eu vou copiar isso daqui 3 vezes, porque eu tenho quando ele fecha positivo, quando ele fecha negativo e quando ele é doji. Eu tenho 3 vezes, então eu vou copiar aqui. E nós vamos utilizar aqui essa função else. Essa função, não esse parâmetro else, esse loop aqui. Se ele for positivo, faça isso. Se ele não for positivo e for negativo, faça isso. Se ele não for positivo nem negativo, então faça isso. Tá? E aqui ele vai ser menos e aqui ele vai ser igual, porque eu tenho essas 3 condições, beleza? Então, se ele for negativo, o que a gente falou? Se o candle, eu tenho aqui a barra anterior, tá? Se o candle for negativo, eu vou colocar o candle anterior como plot 1, vou colocar o fechamento como plot atual, vou pintar a barra anterior de vermelha e vou pintar o fechamento atual da cor do fundo do gráfico, porque ele vai sobrepor e vai ficar com a barrinha vermelha. Então, a gente vai ter aqui, ó, quando ele for negativo, tá? A gente vai ter o plot 1 como sendo o previous close. Deixa eu copiar aqui. O plot 1 vai ser o previous close. O plot 2 vai ser o WDO close. Tá? Tá certo, beleza. O previous close, o WDO close, e aí a gente vai pintar o plot, o previous close de 255, que é vermelho, e nós vamos pintar o plot 2, que é a barra atual, o fechamento atual, como uma coloração no fundo do gráfico, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente tem a terceira situação, que é quando é igual, tá? E o que eu fiz quando é igual? Quer ver? Eu vou deixar desse jeito aqui, só para vocês poderem entender, tá? Que ele vai... Eu vou pintar de branco aqui, CL White. Tá? Só para a gente poder ver o que isso vai surtir de efeito aqui no gráfico. Eu vou salvar. Show! Olha aqui o que isso gerou para a gente. Tá? Aqui eu estou com o gráfico do índice, eu vou abrir aqui o gráfico do dólar. Olha só. Que coisa linda, meus queridos! Olha isso aqui. Beleza? Então formou a barra. Vamos ver quantos pontos a gente tem aqui, ó. A gente tem 5, 6 pontos e aqui a gente tem o quê? 5, 6 pontos também. Tá vendo? Vamos lá. Vamos pegar mais essa daqui, ó. 4,5. E aqui a gente tem... 4, na verdade, né? Desculpa aqui, ó. 4. E aqui a gente tem também 4. Para você saber se de fato tá ou não, olha aqui. Vamos pegar as informações, ó. Esse candle aqui, olha aqui em cima as informações, ó. O fechamento, ele fechou positivo, certo? Então ele fechou em 52,41,5 e ele abriu em 52,37. Aqui, ó. Ele abriu em 52,37,5. Agora, por quê? Isso aqui é importante, presta atenção, olha só. Aqui a gente pegou a abertura, o fechamento do candle anterior para fazer. A gente pegou o fechamento do candle anterior. Então eu percebo que a informação está diferente, está desconexa. Por que está diferente? Deixa eu dar zoom aqui para a gente poder pegar a informação. Isso aqui acontece muito no dólar. A gente tem o spread de um candle para o outro, que é isso daqui, ó. Presta atenção, ó. A abertura, o fechamento desse candle aqui foi em 52,37,5. Em compensação, a abertura desse aqui foi em 52,37. Olha só. Então a gente tem meio ponto de spread aqui entre um e outro. Você tem essa diferença aqui entre um candle e outro. E isso aqui faz toda a diferença na hora que você está montando seu código. Faz toda a diferença. Tá? Então a gente tem que ter em mente que é necessário fazer o ajuste dessa diferença aqui.
Acontece muito no dólar. No índice acontece menos, mas também acontece, porque o índice é muito mais volátil, ele tem espaço preenchido em todos os books. Então, é muito raro você ter uma diferença de pontuação assim de um candle para o outro. Acontece? Acontece, mas não é com frequência. Apesar disso, ele plotou certinho a barra, só que ele usa o fechamento anterior. Então ele não considera que existe uma barra aqui, ó. Tá? Além disso, a gente tem aqui doji. Vamos ver aqui, ó, essas barras brancas são doji. Olha só, ele não computou nada, fica em preto, ele fica sem cor nenhuma aqui. Apesar de ele estar marcando como branco e preto, como é igual, então ele não plota nada. Mas repare que ainda assim, olha aqui o que acontece. Há também um spread desse fechamento para essa abertura aqui de meio ponto. Tá? Se a gente pegar aqui a informação, a gente vai ver que está diferente. Ó. O fechamento é em 22 bola-bola e a abertura também é em 22 bola-bola. Só que olha aqui, tem diferença. Ó. Aqui está em 22 bola-bola e aqui está em 22,5. Então existe essa diferença. A gente precisa criar as condições agora para poder fazer o ajuste dessa diferença de preço. Tá? Dessa diferença. Aqui ele abriu e fechou no mesmo nível de preço. Ó. 20 e 50, 20 e 50. Aqui a abertura é 20 e 50, fechamento 20 e 50. Então, reparem que mesmo ele tendo fechado o candle anterior e aberto o candle atual no mesmo nível de preço, ainda assim ele não pintou de branco. Ele pintou aqui de... Se a gente trocar isso daqui, ó, ele vai pintar a barra inteira de branco. Vou salvar aqui para vocês poderem ver. Ele vai pintar o histograma inteiro de branco. Bom, viram? Então todo o doji, o histograma vai ser pintado inteiro de branco. Agora, pessoal, olha só. Além dessa diferença, olha aqui que interessante, ó. A gente tem o candle fechando para cima, quer dizer, fechando para baixo, só que olha o spread desse aqui, ó, meio ponto. Então, ele não marcou aqui, ó. A gente não tem essa barra aqui. Por quê? Justamente por causa do spread. Lembra que no começo eu falei que existe uma diferença? Olha só que esse daqui, essa barra, em tese, ela deveria ter fechado positiva. Porque a abertura desse candle, olha onde é a abertura desse candle aqui, ó. É em 25,2 e 21. E ele fechou em 20,5. Então ele fechou para baixo. Só que, se a gente pega do fechamento do candle anterior, é o contrário. Ele deveria ter aberto aqui, ele deveria ter aberto no 20,5 e fechado no 21. Só que ele fez o quê? Ele não fez isso daqui, ele não fez o seguinte, ó, ele não veio, abriu no mesmo preço e fechou para cima, não. Ele abriu com um spread de meio ponto e fechou para baixo. Essas particularidades que na programação você tem que ter atenção e você tem que trabalhar elas no seu código. Isso aqui é muito importante, porque se a gente quer fazer esse comparativo, você tem que ter isso em mente, você tem que levar essas especificidades de cada ativo. E o dólar tem muito disso, então a gente vai fazer aqui no código, vou colocar aqui agora, um jeito da gente pensar como é o problema, refletir numa solução e aplicar ela no código, tá bom? Então, bora fazer isso aqui agora, tá? A gente já tem as condições básicas, então metade do caminho já foi construído, tá? Metade do caminho já foi construído. Deixa eu só inverter isso aqui de novo, porque a gente vai usar isso aqui depois, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho duas condições, tá? Eu tenho que pensar que a primeira proposição que eu vou fazer aqui é a seguinte. Qual é a primeira condição que eu tenho numa situação como essa aqui? Que o fechamento do candle anterior é diferente da abertura do candle atual. Essa é a primeira proposição que eu tenho. Fechamento do candle anterior é diferente da abertura do candle atual. Então, bora lá. E eu vou adicionar isso no começo do código. Por quê? Porque eu quero que ele verifique isso antes. O código no Profit ele é executado linha a linha, bloco a bloco. Tá? Então, se eu colocar isso aqui no final do código, se eu colocar isso aqui, ele vai ver que o código é igual e vai satisfazer a condição, ele vai entrar e vai executar esse bloco aqui. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele verifique primeiro se tem a diferença, e se não tiver a diferença, eu quero que ele entre aqui nesses outros blocos e vai executando. Tá? Então a gente vai ter if
Qual é a primeira condição? Previous close diferente de WDO open, que é o que? Fechamento anterior diferente da abertura atual, tá? Fechamento anterior diferente da abertura atual. Essa é a primeira condição. Agora, nós temos outras duas condições que precisam ser analisadas, que são quais? O candle fechou positivo ou o candle fechou negativo? Tá? Porque aqui, por exemplo, olha, a gente tem um doji. A gente tem um doji. Apesar do spread, tem um doji aqui. Tá? Vamos pegar algum outro exemplo aqui, ó. Aqui, percebam que ele também tem um spread. Só que nesse caso, ele fechou negativo, não foi um doji. Tá bom? Aqui a gente tem um outro spread, ó, de mais meio ponto. Fechou negativo também. Aqui nós temos um outro spread de meio ponto, mas ele fechou positivo. Então, a gente precisa pensar em todas essas alternativas. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho, se o fechamento do candle anterior é diferente da abertura do candle atual, e eu vou abrir dois parênteses, porque eu vou colocar mais uma condição aqui. Eu vou ter um parênteses com uma condição. Eu tenho o primeiro grupo de parênteses com uma condição que será verificada. E dentro desses grupos de parênteses, eu vou colocar duas condições. Tá? Vou colocar duas condições. A primeira vai ser previous close, ou seja, o fechamento anterior é menor que a abertura, ou previous close é maior que a abertura. Eu vou fechar. Tá? Então, eu vou ter uma condição ou outra. O fechamento do candle anterior é menor que a abertura, ou o fechamento do candle anterior é maior que a abertura. Se eu tenho essas duas condições, que elas obviamente vão ser verdadeiras, uma ou outra, e up, que é o que? O candle fechar positivo, então eu vou ter uma condição. Então, se eu tenho um spread, que é a diferença do fechamento anterior para a abertura atual, se eu tenho o candle fechando positivo e negativo, se eu tenho um spread, o candle abrindo acima ou abaixo do fechamento anterior, se ele faz isso e ele fecha para cima, então eu vou ter o determinado bloco de código. Eu sei que é um pouco confuso, eu sei que é um pouco difícil da gente entender, mas depois, quando você joga no código aqui, você executa e você vê como que está funcionando, como está sendo feitas as plotagens, você entende de uma forma muito melhor. Se isso acontece, então eu vou ter, lembra da questão dos plots? Eu vou ter o WDO close plotando para cima, sendo o primeiro plot, e eu vou ter não mais o candle anterior, eu vou ter a abertura dele sendo plotada. Então, se eu tenho esse spread e tem uma diferença, eu vou desconsiderar a informação do candle anterior, tá? Vou desconsiderar a informação do candle anterior, o fechamento do candle anterior, e vou considerar a informação desse candle atual que está sendo formado. E aí você vai ver que aqui no indicador ele vai sobrepor direitinho, tá bom? E eu vou ter o plot 2 como WDO Open, tá? Então, se ele está fechando para cima, o meu candle, o meu plot 1, se ele está fechando para cima, eu vou ter o plot 1 e vou ter o fechamento aqui e vou ter a abertura aqui embaixo. Então eu quero que o plot 1 seja verde, porque ele está sendo positivo. Então eu vou pegar o plot 1 e vou sobrepor em cima dele o plot 2, que é a abertura. Ele abriu aqui e fechou aqui. Eu quero que ele me mostre só essa região aqui que é positiva. Então eu vou pôr o set plot color. O 1, que é o fechamento, vai ser CL Line, beleza? E vamos usar o set plot color 2, vai ser a cor de fundo do meu gráfico. Tá? Além disso, nós vamos ter para essa mesma condição de fechamento, agora quando ele fecha para baixo. E aqui a gente vai ter um else. Aqui também é um else. Opa, ficou minúsculo, isso me dá uma agonia. Então, quando eu tenho, olha só, presta atenção, quando eu tenho o fechamento do candle anterior
diferente da abertura do candle atual, ou seja, tem um spread. Quando eu tenho a abertura do candle atual maior ou menor que a do candle anterior, é praticamente a mesma coisa. Isso aqui é praticamente a mesma coisa. Só que, para mim não ter que colocar 4 condições, porque olha só, aqui eu tô colocando, como eu juntei essas duas aqui, se eu não tiver juntado, eu ia ter que colocar se previous close diferente de previous open e previous close menor que o e up, faça isso. Se previous close e previous close e up, faça isso. Eu ia ter que repetir 2 vezes, eu tenho que repetir esse bloco, copiar, colar, repetir, repetir, repetir. Aí eu juntei essas duas preposições aqui para que elas fossem ou uma ou outra e up, faça tal coisa. Entendeu? Eu só reduzi o meu código, otimizei a questão do processamento. Então aqui eu vou ter o up e depois vou ter o down. Aí eu vou inverter a posição dos plots. Agora que o candle ele é negativo, eu vou ter o plot 1 como a abertura e vou ter o plot 2 como fechamento. Então eu vou pôr o plot 1 como a abertura, ele abriu mais alto e fechou mais baixo. Eu vou ter o plot 1 como vermelho e vou ter o plot 2, que vai ser o fechamento, como a cor de fundo no gráfico. Eu sei que é um pouco difícil de você pensar aqui no momento e colocar isso tudo no código, mas depois que você faz aqui e entende como que funciona, você faz isso aqui para qualquer coisa que você quiser, tá? E aí, se eu salvar aqui, se eu salvar isso daqui, vocês vão ver que ele vai aplicar toda essa, eu vou deixar marcado aqui, ó, essa linha aqui, esse candle, para a gente ver que tem o spread, que esse aqui tem a diferença, tá bom? A gente já está com quase 40 minutos de vídeo, então eu vou ver se eu... Não tem como, realmente um pouco mais complexo, é uma programação um pouco diferenciada, mas vale a pena, vocês vão ver que vale a pena a gente gastar esse tempo a mais aqui. Olha só, então percebam que agora, olha aqui, ó, ele está computando toda essa diferença, olha só. Agora ele está com spread aqui também no gráfico, ó. Tirado aqui, ó, esse meio ponto aqui e aqui esse meio ponto. Estão vendo? Ah, Rafael, mas poxa, tem um paviozinho aqui. O pavio a gente não consegue fazer aqui. Só se eu colocar um plot de outra cor aqui, mas aí fica muito fora. Fica muito fora. Eu, pelo menos, acho que fica fora. Tá? Se a gente pudesse definir a espessura do histograma, tipo assim, histograma espessura 5 para o corpo e espessura 1 para o pavio. Pô, ficaria show. Mas a gente não consegue fazer isso, então eu acho que só da gente ter o corpo do Keno, eu acho que já é bem válido. Aqui, ó, mais uma vez, ó. Aqui o spread e aqui também o spread. Ficou chique, cara. Vamos ver mais um exemplo aqui. Que a gente tem aqui, ó, uma situação, ó. Aqui a gente tem ele abrindo aqui e fechando aqui com spread, ó. A mesma coisa, ó. Tem um spreadzinho calculado aqui. Aqui também é a mesma coisa, ó. Estão vendo? Então a gente conseguiu corrigir essa situação. Agora, tem situações do doji que elas ficam fora também, tá? Corrigimos um problema, beleza? Que é a questão do spread entre um candle e outro, beleza? Só que agora a gente tem a situação do doji, ó. O doji muitas vezes ele não marca. O doji muitas vezes ele some, né? Ele não marca nada. Ao invés de ficar aquele tracinho branco, como nesse caso aqui, ele não marca. Por quê? Porque é igual. E aí se eu trocar os plots aqui, igual a gente fez aquela vez, vocês vão ver que vai pintar a barra inteira. Então, uma possível solução para isso é eu adicionar um incremento mínimo. Eu adicionar um incremento mínimo aqui, fazer uma subtração, e para que ele fique só uma linhazinha branca de um tique, só para sinalizar que aquilo ali é um doji. Porém, o problema que a gente tem nessa solução é que cada ativo tem um incremento mínimo. Incremento mínimo é o quê? É a diferença mínima de um nível de preço outro. O dólar anda de meio ponto. O índice de 5 em 5 pontos. Ações de 1 em 1 centavo. Então, o incremento mínimo de ações é 1 centavo. Incremento mínimo do índice são 5 pontos. O incremento mínimo do dólar é meio ponto. Tá? Então, o que a gente pode fazer é criar uma variável de input, tá? Uma variável parametrizável, e utilizar essa variável para fazer a subtração de quando houver um doji. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente
encontrou uma solução para o problema do doji, que não marca de branco aqui, tá vendo que ele está sem plot nenhum. Fica feio, acho que fica falho aqui a ideia. Então a gente vai pegar já está o input declarado lá em cima. Eu vou colocar aqui tick. Se fosse, como a gente está trabalhando com dólar, eu vou pôr meio ponto. Se for no índice, você coloca 5. Se for em ação, se for no índice, você coloca 5. E sempre coloca ponto zero, tá? Porque se você colocar como 5, ele vai entender que é um número inteiro. E aí pode ser que isso dê erro no cálculo lá na frente, tá bom? Não fiz o teste, sinceramente eu não sei. Se você colocar, porque o preço, ele é uma variável float, ele não é uma variável inteira, tá? Porque ele tem vírgula. Então, ele não pode ser inteiro, tem que ser float. Então, você tem que vir aqui e pôr como zero aqui nos parâmetros. Se você colocar como 5, pode ser que ele dê erro lá na frente, tá bom? Então, o índice é 5, o dólar é meio, dessa forma, e ações é 1 centavo, então é 0,01. Chique? Como a gente está trabalhando com dólar, vamos deixar aqui só meio. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse tick. Se a gente estivesse trabalhando com o mesmo ativo aqui, eu simplesmente usaria a função incremento mínimo. Eu acho que ela é matemática min price increment. Cadê? Aqui, ó. Ela tá aqui dentro essa função tá dentro do livro min price increment, ou seja, retorna o incremento mínimo de preço, tá bom? Essa aqui é a variável que você usa para poder pegar, resgatar o valor. Só que, como a gente está trabalhando com outro ativo, infelizmente não tem como a gente resgatar o incremento mínimo desse ativo, senão a gente faria uma função e ele buscaria esse incremento mínimo. Mas como a gente não tem essa possibilidade, então nos resta colocar uma variável parametrizável aqui para a gente poder customizar isso. Tá? Então eu vou vir aqui quando ele for um doji, certo? Eu vou pegar esse incremento mínimo que a gente definiu como tick e eu vou colocar simplesmente, ó, eu vou pegar aqui o close, que vai ser igual, é a mesma coisa, tá? Eu vou pegar aqui o WDO open, só para a gente poder diferenciar, eu vou pôr o WDO open aqui e eu vou pegar o WDO close menos o tick. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pintar a abertura, plot 1, eu vou pintar ele de branco, tá? Eu vou pegar o fechamento, como é igual, eu vou tirar o incremento mínimo, ele vai ficar só um tiquinho aqui, só uma falangezinha aqui do dedo, e vai pintar de branco só esse risquinho. E aí eu vou saber que ali tem um doji, entendeu? É assim que a gente vai fazer. E não faz diferença se tem spread ou não. Eu não quero computar esse spread. Isso aqui para mim não faz diferença. Eu só quero que ele pinte de branco, que ele fique uma linhazinha branca ali quando ele for um doji. Beleza? Então eu vou salvar aqui para a gente ver como que ficou isso no nosso gráfico. Maravilha, show. Ficou top, ó. Tá aparecendo grande aqui porque tá com um zoom bem ampliado, mas quando a gente diminuir o zoom, ele vai ficar bem bonitinho. Tá? Então tá aqui o incremento mínimo, tem doji, tem uma barrinha branca, tem doji, tem uma barrinha branca. Nossa, Rafael, mas a barra branca tá do mesmo tamanho que um candle normal. E tá mesmo, porque esse candle aqui teve meio ponto, a gente tá no gráfico de 2 minutos do dólar, realmente dá uma diferençazinha. Só que quando a gente tira o zoom, olha só, tá vendo? Ele fica uma barrinha pequenininha branca aqui, tá? Quase que não dá para ver. Rapaz, o doleto deu uma poradona agora para baixo, hein? Tá, então percebam que tá perfeito aqui. A gente tem uma réplica literalmente do gráfico do dólar, tá bom? Isso pode ser feito para qualquer ativo e aí se a gente vir aqui e colocar no índice, nós vamos ter o gráfico do dólar aqui no índice, tá? Show de bola. A lógica está de parabéns. É uma alteração, uma adição muito bem-vinda. Ficou muito show. Então, pessoal, esse aqui é o código. É assim que a gente faz para replicar o gráfico de um ativo dentro de outro ativo, beleza? Através dessa função asset que foi utilizada para poder trazer, para poder resgatar os valores de outra. Eu vou colocar aqui só para a gente não perder, tá? Eu vou colocar A1. Vou pôr ativo, igual eu tinha feito antes. Ativo, underline.
vai ser igual a asset. Tem que colocar entre aspas sempre, porque isso aqui é uma string, tá? A gente não pode esquecer disso. Beleza? Então, sempre que você quiser invocar ficou o nome feio, né? Sempre que você quiser resgatar os valores de um outro ativo, você utiliza essa função asset dessa forma aqui. Lembrando que você tem aqui os parâmetros para você poder utilizar e você tem que colocar entre aspas, porque é uma string, o nome do ativo que você vai utilizar, tá bom? Se você utilizar como variável de input, ela fica aqui nas configurações do indicador, é só você vir aqui em parâmetros e fica aqui bonitinho o ativo que você quer, você pode pesquisar, enfim, e utilizar o que você quiser. Show de bola, pessoal? Lembrando também que é uma outra observação que a gente tem que ter em mente, que ele sempre vai espelhar o tempo gráfico no qual está a sua janela. Se você está no índice 2 minutos, você vai ter o dólar no 2 minutos também. Se você está nos 5 minutos, você vai ter o dólar também nos 5 minutos. Infelizmente, fica um leque aberto aí ainda para uma otimização da função, que é o gráfico Renko, tá? Porque você não opera o índice e o dólar nos mesmos Renkos, tá bom? Então isso aí fica ainda um convite para nós poder fazer uma posterior avaliação e melhoria da função. Aqui a gente tem o índice no 15R, deixa eu maximizar aqui a janela, no 15R, tá? E aqui a gente tem o dólar também no 15R, tá bom? Se eu pegar o 8R, aí eu vou ter o gráfico certinho, igual eu tenho no dólar lá, 8R também, tá? Lembrando que, como é Renko, então a gente vai ter literalmente essa discrepância aqui nos valores. Quer ver? Vamos colocar aqui um dólar, 8R, só para vocês verem, ó. É formado bonitinho, tá? O gráfico de preço, mas como a gente está trabalhando em outro ativo e a movimentação do preço é diferente, lá no outro ativo a gente vai ter essa diferença. E também lembrando, tá, pessoal, que olha, vai ter um atraso natural, olha aqui, ó. Esse marvado aqui, ó, da abertura, tá, do fechamento, a gente vai ter um atraso aí no Renko. Realmente ele vai dar ainda uma bugadinha no gráfico Renko, é natural, foi implementado agora, eu tenho certeza absoluta que isso aqui depois vai ser corrigido aí pela Nelogic, tá bom? Então, espero que isso some para vocês, que vocês consigam utilizar isso de alguma forma, que isso seja proveitoso de alguma maneira, e que Deus abençoe. Já temos 50 minutos de vídeo, espero ter somado para vocês, meus amigos. Deus abençoe sua vida, um forte abraço.